Carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Palavra do Senhor. Comentário Tito 1,16. São João Crisóstomo. Por conseguinte, até o porco é puro. Por que então é proibido como impuro? Não é impuro por natureza, pois todas as coisas são puras. De fato, nada mais impuro do que o peixe, visto que devora corpos humanos, mas foi permitido e considerado puro. Ainda, nada mais impuro do que a galinha, que engole vermes, nada mais impuro do que o veado, a que os gregos dão o nome de elafon, porque comem ofeis, isto é, serpentes. De fato, tudo isso era comestível. Por que então foi proibido o porco e animais semelhantes? Não enquanto impuros, mas para impedir maior prazer. Com efeito, se isso tivesse sido dito, não persuadiria, mas foram coibidos pelo receio de impureza. O que, pergunto, mais impuro do que o vinho, se pesquisarmos? Dize-me, o que mais impuro que a água, que, no entanto, servia especialmente para purificar? Não tocavam num morto, e por um ser morto eram purificados, pois as vítimas eram mortas e os purificavam. A tal ponto, a prescrição era pueril. Reflete, o vinho não tem o substrato do limo? A videira extrai uma umidade da terra, e assim do esterco adjacente. Enfim, se examinarmos com cuidado, tudo é impuro. E de um exame atento resulta que nada é impuro. Ao invés, é puro. Deus nada fez de impuro. Nada é impuro, senão o pecado, que, em verdade, atinge a alma e a mácula. Trata-se de preconceito humano. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como, pois, entre os puros se encontra um impuro? A alma que é fraca tudo mancha. De fato, se esse pensamento a ocupa, então busca saber o que é puro e o que é impuro. Em nada toca. De acordo com o raciocínio deles, o peixe e o restante não são puros. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, mas todos estão manchados. Com efeito, o apóstolo não disse isso. O que disse? Tudo se altera para eles, pois nada é impuro, diz, mas somente eles, a mente e a consciência deles, nada mais impuro. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Palavra do Senhor. Comentário Tito 2, 1. São João Crisóstomo. Nisto consiste a impureza. Eles próprios são impuros. Nem por isso deves calar. Mesmo que eles não aceitem, cumpre o que te compete. Se não obedecerem, admoesta com conselhos, mas ainda há de exprobá-los. Os loucos julgam que nada tem consistência. De fato, a base deste juízo não se encontra nos objetos vistos, mas nos olhos dos que veem. Uma vez que são instáveis e obcecados, julgam que gira a terra inteira, mas não gira porque está firme. Sua doença, a loucura, não é defeito dos elementos. Assim também, em nosso caso, a mente, que é impura, julga que tudo é impuro,
Entretanto, a pureza não provém de tal observância, mas a pureza está em não ter receio de ingerir. Quem é puro por natureza, ousa tudo, os impuros, nada. Diga-se o mesmo contra Marcião, vês que o sinal da pureza é estar acima de toda mácula, e o da impureza, abster-se de alimento impuro. Assim também sucede relativamente a Deus. Ter-se encarnado vem da pureza. Se por temor não a assumisse, teria sido sinal de mácula. Quem não come do que julga ser impuro, é impuro e fraco. Quem come, não. Não demos, portanto, o título de puros a esses homens. São os impuros, na realidade. Quem ousa comer é puro. Essa piedade seja exibida nas coisas que mancham a alma. Eis a impureza, a mancha. As outras nada são. De fato, quem tem a boca infeccionada julga impuro o que lhe é oferecido. No entanto, viria da doença. Importa, portanto, conhecer bem a natureza das coisas, puras e impuras. O que é impuro? O pecado, a malignidade, a avareza, a maldade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai das vossas almas as vossas más ações. Isaías 1,16. Ó Deus, crie em mim um coração puro. Salmo 51, 12. Ide-vos, saí daqui, saí daí. Não toqueis nada do que seja impuro. Isaías 52, 11. Porque aquelas observâncias da antiga lei eram símbolos das coisas puras. Nem tocareis o seu cadáver. Levítico 11, 8. Tal é o pecado, morto e fétido. O leproso é impuro. Levítico 13, 15. Com efeito, o pecado é variegado e multiforme. Subentende-se por aquilo que se segue. Se a lepra estiver em toda parte e no corpo inteiro, é puro. Se somente numa parte, não. Vês o que é variegado e imutável é impuro? Ainda o homem atacado de gonorreia é espiritualmente impuro. Levítico 15, 3. Um homem com fluxo seminal. Ainda o incircunciso é imundo. Vês que não se trata de alegoria, mas de figuras? Daquele que não retira de sua alma a maldade. E quem trabalha no sábado, seja apedrejado, isto é, quem não depende constantemente de Deus, perece. Vês quantas as espécies de imundície? A mulher após coabitação é impura. Por quê? Não foi Deus quem criou o sêmen e a geração? Por que a mulher é impura? A não ser que indique outra coisa. O quê? Gerou a piedade na alma e a afastou para longe da luxúria. Pois se a que dá a luz é impura, muito mais a que fornicar. Se não é tão pura a união com a própria mulher, quanto mais com uma alheia. Quem vem de um enterro é impuro, muito mais quem vem de um morticínio e da guerra. Quem quiser englobar tudo, encontrará muitas formas de impureza. Agora, não nos são impostas essas prescrições, mas se aplicam à alma. Os elementos corporais nos são mais afins e por isso são introduzidos, mas não vêm ao caso. Não se deve, pois, sentar-se ao lado de figuras e sombras, e sim aderir à verdade e acolhê-la. O pecado é impuro. Dele fujamos e nos abstenhamos. Se te aproximares, morde-te-á. Eclesiástico 21, 2. Nada mais impuro que a avareza. De onde se sabe? Dos fatos. O que não mancha? A mão, a alma, a própria casa, o depósito dos roubos. Ora, aos judeus nada disto parece transgressão. Aliás, Moisés levou os ossos de José, e Sansão bebeu do maxilar
de um jumento, comeu mel extraído do leão, e Elias foi nutrido por corvos e por uma mulher viúva. O que acontecerá, pergunto, se procurarmos com apuro? Os pergaminhos dos livros não eram um tanto abomináveis? Com efeito, são extraídos de animais mortos. Não somente o fornicador é impuro, mas outros mais ainda. O adúltero é imundo. Ambos, porém, são impuros, não por causa da cópula, pois pelo mesmo motivo seria impuro quem se une à sua própria mulher, mas por causa da injustiça e da cobiça, porque lesa um irmão no que é indispensável. Vês que a malícia é impura, e ter duas mulheres não era impureza. Davi, de fato, que tinha várias, não era impuro, mas quando se uniu a uma só injustamente, tornou-se impuro. Por quê? Porque lesou e cobiçou. O fornicador não é impuro por causa da cópula, mas por causa das circunstâncias, por violar uma mulherzinha. Mutuamente se lesam, porque tornam a mulher comum de dois e subvertem as leis da natureza. Ela devia ser de um só. Homem e mulher ele os criou, e disse, e serão os dois uma só carne. Gênesis 1:27 e 2:24. Não muitos, mas dois numa só carne. Daí, portanto, a injustiça, e o ato é mau. A ira, igualmente, quando excede a medida, torna-se o homem impuro, não por causa da ira, mas em vista do modo de se encolerizar, pois também aqui se acrescenta. Todo aquele que se encolerizar, não simplesmente, mas sem motivo. Por conseguinte, sempre querer mais do que convém é impuro, porque brota de uma atitude desordenada, de um apetite desordenado. Sejamos vigilantes, portanto, eu vos suplico, e nos tornemos verdadeiramente puros, a fim de merecermos ver a Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, ao qual, com o Pai, na unidade do Espírito Santo, glória, império, honra, agora e sempre, e nos séculos dos séculos. Amém.